Olá, boa tarde, está no ar, ao vivo aqui na Causa Operária TV, o CO TV Entrevista Especial, o PCO e as eleições, com os companheiros Antônio Carlos Silva e a companheira Natália Pimenta, e eu serei o entrevistador Juliano Lopes. Bom, a gente vai fazer aqui um balanço do nosso trabalho e também tirar as perspectivas do PCO diante de tudo que aconteceu aqui nas eleições, nossos próximos passos. Bom, queria apresentar aqui os entrevistados, companheira Natália Pimenta, não sei se a televisão já cortou a imagem para ela, para poder apresentar. Aí está a companheira Natália Pimenta, foi da Aliança da Juventude Revolucionária dos 14 aos 30 anos de idade. Ela é titular do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária. Deixa eu ver que mais que ela porque aqui é tanta coisa. Militante das lutas estudantis, participou das combativas greves da Universidade de São Paulo na primeira década deste século. Ela é integrante e coordenadora do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, aqui do PCO, e também da Executiva Nacional do Partido da Causa Operária. Tem 2 filhos, que eu não vou mencionar. Pode mencionar os nomes? Pode. Aurora e Ernesto, 2 figuras. Bom, e o companheiro Antônio Carlos Silva, aqui ao meu lado, televisão, a câmera pode cortar, está aí, companheiro Antônio Carlos. Também 57 anos, professor de matemática do ensino público de São Paulo há quase 30 anos, fundador e membro da Executiva Nacional do PCO. Atua também como editor do jornal Causa Operária, redator e colunista do DCO, apresenta o programa Resumo do Dia, coordenador da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, e tem um casado e tem uma filha de 17 anos, a Cecília, que é integrante da AJR. Pois bem, vamos começar então com as perguntas aos entrevistados. Eu também queria avisar aos companheiros que estão no chat, mandem as suas perguntas, o seu superchat. Você que acompanhou a campanha do partido nas ruas, esteve conosco nas panfletagens, quer tirar alguma dúvida, enfim, aproveite essa oportunidade, contribua e mande a sua dúvida, a sua pergunta aos companheiros que estão aqui sendo entrevistados neste COTV Entrevista Especial, o PCO e as eleições. Bom, primeira pergunta, vamos lá, companheira Natália, de um modo geral, como que você avalia as eleições que a campanha, que finalmente está acabando hoje, né? Bom, essas eleições, né, Juliano, foram uma completa fraude, né? Foram eleições extremamente controladas, né? E a gente vê que a campanha ela acontece praticamente só na imprensa, porque na prática está proibido você fazer a campanha eleitoral, né? Tanto que você sai nas ruas, você quase não vê propaganda de candidato, que também não pode colar cartaz, outdoor já foi banido há muito tempo, até para distribuir o panfleto o negócio é complicado, e a campanha se dá na imprensa. Então, quer dizer, quem controla a imprensa, né, que a gente sabe muito bem, a burguesia, a direita mais tradicional, o chamado centrão, que tem a vantagem nas eleições, né? E aí eles colocam os candidatos que eles querem, né? Empurram para todo mundo os candidatos que eles querem. Eu queria aproveitar a deixa da Natália, né? Completar. Hoje o ministro-presidente do TSE, o Barroso, ele disse que essa eleição vai ser eleição sem fake news, que a eleição praticamente não teve mentiras, né? Então é verdade, porque essa eleição, ela em si é uma mentira, né? É a eleição que não precisou se introduzir mentira, porque a eleição praticamente não tem eleição, né? A burguesia montou um processo, nós comentávamos aqui antes de começar o programa, a eleição mais rápida da história do país, né? Uma boa parte da população nem se dá conta, está percebendo agora, por causa da obrigatoriedade do voto, né? 10 minutos de horário eleitoral gratuito. Vários partidos, 1/3, já foram excluídos logo no começo da campanha eleitoral do rádio e da TV, como é o caso do PCO, né, por conta da legislação reacionária aprovada logo depois do golpe. E, além disso, um conjunto de normas proibitivas, ao ponto que no final dessa semana, durante essa semana, teve desembargador do TRE que proibiu até panfletagem, comício, carreata, como aconteceu
em Salvador e também em outras cidades do país. Quer dizer, é uma eleição sem campanha eleitoral, uma fraude, e o que a Natália assinalou é importante, quer dizer, uma eleição feita para ser controlada pela imprensa capitalista, que é um partido, né? É o partido da imprensa golpista, que tem lado nas eleições e usou esse monopólio para favorecer os seus candidatos, para favorecer o centrão. Os partidos que foram derrotados nas últimas 5 eleições nacionais, agora eles estão usando esse processo eleitoral fajuto, mentiroso, né, para conquistarem de maneira artificial a maioria das mais de 5.500 e tantos municípios brasileiros. Bom, as eleições brasileiras elas estão ocorrendo concomitantemente com as norte-americanas. Finalmente houve a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. Eu perguntaria, companheiro Antônio Carlos, quais seriam as semelhanças aí entre as eleições norte-americanas e as brasileiras, e também se a vitória de Biden estimula aí a direita ou a esquerda aqui no Brasil. A semelhança, né, embora aqui nós tenhamos uma eleição municipal nesse momento, né, e no caso dos Estados Unidos foi a eleição nacional, a escolha do presidente, mas ela é semelhante já nesse momento, e também porque a eleição aqui de 2020 prepara as eleições de 2022. Né? E tanto lá como aqui nós tivemos, na última eleição brasileira, a vitória também da extrema-direita, com a candidatura improvisada, avulsa, do Bolsonaro, que acabou sendo apoiada, né, na reta final, os partidos da direita, as grandes máquinas da burguesia, o PSDB, o DEM, o MDB, apoiaram efetivamente o Bolsonaro para derrotar a esquerda. Né? E o que a gente viu nos Estados Unidos foi que os setores mais poderosos da burguesia, que haviam sofrido uma derrota na eleição anterior por Trump, né? Um direitista, reacionário, com posições fascistas, mas representante de um setor dos capitalistas norte-americanos mais fracos, né, diante, por exemplo, dos bancos, da indústria armamentista, da indústria do petróleo, né, acabou derrotando a candidata na época do Partido Democrata, e que agora o que a gente viu foi que esse setor mais poderoso, mais inimigo dos povos oprimidos, né, responsáveis por milhões de golpes, ocupações, eles retomaram a iniciativa. Num certo sentido, né, está acontecendo a mesma coisa no Brasil. Nós estamos vendo que nessa eleição, a direita, que foi derrotada ao longo desses últimos anos, está derrotando não só a extrema-direita, o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem um partido, não tem força eleitoral nessas eleições, a maioria dos seus candidatos, embora ele está conseguindo avançar em alguma medida, mas a vitória é da direita. E também, né, a gente vê só rapidamente aí a Natália pode completar, é que a direita se sente estimulada por isso. Já estão falando em procurar um Biden para 2022, já tem articulações do Dória com o Moro, com o Luciano Huck e até com o Mourão, né, para tentar arrumar um candidato que seja extremamente direitista, reacionário, inimigo do povo, defensor do golpe, mas que procure se apresentar como um candidato de oposição, né, aqui no caso ao Bolsonaro, como eles fizeram em relação ao Trump nos Estados Unidos. Né? E eu acho que tem o seguinte, né, o que vai acontecer também de maneira semelhante, que eles procuraram apresentar, quer dizer, o Trump, que é uma figura de extrema-direita, né, toda uma campanha contra ele, da imprensa e tal, e acabaram levando todo mundo a votar em uma pessoa que também é de direita, apoiado pelos Bush, quer dizer, um cara bem direitista mesmo, e a esquerda acabou sendo levada a apoiar ele, né, devido a essa rejeição ao Trump. Quer dizer, o mais importante era derrubar o Trump, então a gente apoia o Bush, quer dizer, você fica basicamente na mesma. Né? E aqui eles estão preparando algo semelhante, né? Quer dizer, tentar emplacar em um candidato do Centrão com o apoio da esquerda, como a gente já vê aí nessas preparações da Frente Ampla, né, com o PSOL, o PCdoB, alguns setores, inclusive, do PT, que se preparam aí para dar o seu apoio a essa direita que eles consideram democrática, né, sendo que foram eles que deram golpe, mas eles apresentam como democrática em oposição ao Bolsonaro. Então, quer dizer, o mesmo, né, golpe
né, que no final é um golpe que foi dado lá, vai ser dado aqui, né? Essas manobras eleitorais é o que eles estão preparando, né, para o Brasil para as próximas eleições presidenciais. Se você permite, Juliano, claro. Só rapidamente um comentário. Num certo sentido, eles estão fazendo já o esquema, isso que a Natália assinalou, que é importante, Biden-Trump, né? Que é, por exemplo, apresentar candidatos muito impopulares, como é o caso do Covas, o maior coveiro do país. São Paulo é a segunda cidade que tem o maior número de mortos no mundo, né? O maior número de mortos no Brasil, e ele é apresentado como um democrata, como uma pessoa preocupada com a saúde, em oposição ao Bolsonaro e ao filhote do Bolsonaro aqui em São Paulo, nesse momento, o filho adotivo, né? Que é o Russomano. Quer dizer, já é a manobra de procurar apresentar algo extremamente ruim, né? Um retrocesso, um inimigo do povo. E isso aconteceu em vários lugares. No Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes, que é candidato do DEM, né? O partido da ditadura militar, né? O Eduardo Paes, que foi de um governo que sofreu enorme desgaste, foi ligado ao governo do Cabral, agora é apresentado como se fosse um mal menor, né? O companheiro Rui explicou bastante esse problema na análise hoje, diante de candidato como Crivella, né? Sendo que esses bolsonaristas, embora eles sejam reacionários, inimigos do povo, eles na realidade representam perigos menores do que as máquinas de guerra contra a população, que são, por exemplo, o PSDB, o DEM, o MDB, etc. e tal. Bom, vamos para a próxima pergunta. Antes de passar para ela, eu queria convidar mais uma vez os companheiros que estão aí no chat, né, para enviarem as suas perguntas. Companheiro Antônio Carlos, companheira Natália Pimenta estão aqui para respondê-las com maior satisfação. Mandem também seu superchat, contribuam conosco e fortaleça uma imprensa verdadeiramente revolucionária. Bom, companheira Natália, a gente pode tirar como conclusão já, né, de que a direita será vitoriosa nessas eleições municipais? Eu acho que isso é a continuação do que a gente estava falando nessa pergunta anterior, né? Eles, de fato, né, conseguiram preparar o terreno aí para a direita, mas não a direita Bolsonaro, né, como a gente falou, mas a direita tradicional, que é essa direita bem ligada ao setor principal do imperialismo, PSDB, DEM, MDB, enfim, o pessoal chama de centrão, mas é uma direita, né? E eles aqui estão conseguindo fazer o jogo aí e levar essas eleições, né? Então, nesse sentido, eles estão conseguindo, né, o objetivo deles, também preparando as eleições de 2022, né? E é uma vitória importante para eles, né, porque a gente sabe que eles estavam muito enfraquecidos, muito derrotados no cenário nacional, né? O último governo do PSDB, desse centrão, foi o governo FHC, que saiu com uma rejeição enorme, né? Depois você teve quatro governos do PT, e com o golpe, eles também, apesar deles terem articulado o golpe, terem sido os principais articuladores do golpe em 2016, não conseguiram emplacar um candidato, tiveram que eleger o Bolsonaro. E essas eleições, eles estão preparando o terreno para eles tentarem voltar, né? Depois do golpe, depois do Bolsonaro, e até usando mesmo o Bolsonaro, né, como a gente falou no caso do Trump, Biden e tal, para tentar juntar todo mundo aí em torno de uma candidatura e voltar à mesma velha direita que, né, governou o país aí tantos anos, que foi o principal veículo aí da política imperialista, neoliberal e tudo mais. Beleza. Produção, está tudo certo com a transmissão? Ok, nosso retorno está ali. Vamos lá. E a esquerda, de um modo geral, vocês encaram que a esquerda de conjunto saiu enfraquecida das eleições? Talvez esse seja um problema muito importante, porque a direita ela está jogando todas as suas armas, digamos assim. Ela preparou essa eleição, inclusive depois do golpe, aprovando uma mudança eleitoral que viabilizasse as eleições dessa maneira antidemocrática, como nós estamos vendo, né? E o importante é justamente a conduta da esquerda diante dessa situação. Antes de começar a campanha eleitoral, num debate entre os principais
presidente dos partidos da esquerda, do qual participou o companheiro Rui Costa Pimenta, representando o PCO, ele chamou atenção para o fato de que a eleição havia uma tendência de ser muito ruim para a esquerda, né? Estava marcada aí pela ofensiva da direita diante da situação, das regras que eram totalmente contrárias, por exemplo, impedindo as coligações, né, proporcionais, que sempre, nós, não no nosso caso, mas os demais partidos da esquerda utilizaram de uma maneira geral, né? E o que inclusive estimulou, num certo sentido, a própria divisão da esquerda. Mas a divisão da esquerda se materializou nas eleições, principalmente porque um setor da esquerda comungou com a política da burguesia, né, da direita, de usar as eleições para colocar a esquerda ainda mais na defensiva, atacando o principal partido da esquerda do ponto de vista eleitoral, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Justamente porque eles estão preparando a eleição de 2022. Né? E, nesse sentido, um dos objetivos centrais da direita era, né, e continua sendo, né, nessa reta final da campanha eleitoral, impedir uma presença eleitoral do PT, para apresentar o balanço que nós vamos ver logo depois das eleições, que o PT está morto, coisa que eles já vêm falando já há 20 anos, e agora eles vão intensificar essa campanha. O PT não tem viabilidade eleitoral, é preciso que a esquerda apoie um candidato que unifique a oposição contra o Bolsonaro. Política essa que já vinha sendo defendida antes das eleições por setores da própria esquerda, como é o caso do PCdoB, da direita do PT e do PSOL. Né? Então, esses setores foram a fundo nessa política, né, de semear ainda mais a divisão, fazer o jogo da direita, né? E para fazer isso daí, o pessoal foi muito fundo na política direitista nas eleições, né? Eu destacaria 2 ou 3 coisas sobre esse problema, que é, primeiro, o arco de alianças que a esquerda fez, né? São centenas de coligações feitas por todos esses partidos da esquerda, com partidos direitistas, não só do Centrão, MDB, PSDB, inclusive com partidos bolsonaristas, né? São mais de 200 alianças com o PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro, onde estão presentes ou o PT, ou o PCdoB, ou o PSOL. Né? Eles lançaram candidatos profundamente reacionários, inclusive de setores das Forças Armadas, dos órgãos de repressão, né? Só para destacar 2 casos, a candidata do PT em Salvador, uma major da PM, né? Uma cidade de maioria negra, tão duramente reprimida por essa polícia, que é uma máquina de guerra contra a população pobre e negra, e no Rio de Janeiro, né, onde a polícia militar bate sempre todos os recordes de matança da população pobre, né, o PSOL lançou como candidato a vice-prefeito o ex-comandante da polícia militar no governo do Cabral, né? Quer dizer, uma pessoa do aparato, do alto comando das forças de repressão. E, para completar, no Rio de Janeiro, né, você tem a candidatura da ex-chefe de polícia, delegada Marta Rocha, que agora é a candidata do PDT, e que tem setores da esquerda, né, como é o caso do Caetano Veloso e de outros elementos aí que estão uma pressão, não só dele, mas da Rede Globo, por exemplo, como um todo, de que a esquerda deveria abdicar, né, das suas candidaturas para apoiar essa candidatura profundamente direitista, né? Então, por aí a gente vê que a esquerda ela foi colocada numa defensiva. Os candidatos lançados aí não são representantes, na quase totalidade, ou na imensa maioria dos casos, não são representantes das lutas dos trabalhadores, não foi gente que teve papel de liderança, por exemplo, na campanha contra o golpe, na luta pela liberdade do Lula. A gente não viu essas figuras da esquerda que agora aparecem na televisão, né, e apoiados pela imprensa capitalista, como efetivamente pessoas da esquerda. Foram pessoas que tiveram posições muito direitistas, né? E, por último, eu destaco o caso daquele que é apresentado como a vedete da esquerda nessas eleições, que é o Boulos em São Paulo, que a revista Veja, semanas atrás, classificou como o fenômeno das eleições desse ano. Que é um candidato que, uma das principais coisas que ele fez foi colaborar ao longo desses anos todo com a direita, né? Por exemplo, liderando o movimento Não Vai Ter Copa, do lado do Aécio Neves e de outros, né, objetivamente, na mesma posição do Aécio, da direita,
que queria derrotar o PT e dar o golpe, e agora, mais recentemente, participando da sabotagem da mobilização pelo Fora Bolsonaro, quando ele e o movimento que ele dirige fizeram um acordo com a Polícia Militar, com o governo de São Paulo, para retirar as manifestações da Avenida Paulista, no momento em que as torcidas, o movimento vinha ganhando força, expulsando a direita das ruas. Quer dizer, os candidatos da esquerda são candidatos que servem à direita, né? O programa que eles apresentam também, né? E por isso a esquerda ela vai sair... a maior derrota, não pode ser até que alguns setores da esquerda tenham um pouco mais de votos, né? Mas a derrota é porque é um retrocesso político, né? É um retrocesso ideológico, político, desse ponto de vista, né? Acho que justamente o Boulos ele é meio que um símbolo dessa derrota política, né? Porque ele está muito bem posicionado nas eleições, né? Nas pesquisas, pelo menos, e ele considera, o PSOL, que é uma grande vitória, quer dizer, vão aí levar muitos votos, então crescer eleitoralmente e tal. Na verdade, é uma grande derrota, porque eles estão completamente no jogo da burguesia. Quem conseguiu esses votos para eles foi a grande imprensa. É a Veja, né, como o Antônio Carlos colocou, a Folha de São Paulo, que preparou toda a campanha do Boulos, porque ele é uma peça no jogo da burguesia. É uma peça importante, né, como a gente tinha colocado, para eles conseguirem voltar aí, né? E você vê a capitulação, né, desses setores, né? Essa campanha do Boulos eu acho uma vergonha, vergonhosa. Começando pelo fato de que ele abandonou o vermelho, aí criou uma campanha roxa e amarela, que é ridículo, né? Levantando a bola da Luísa Erundina, né, que hoje até foi colocado na análise, como ela reprimiu duramente, né, a greve dos trabalhadores, dos condutores, da CMTC e tal. E o slogan dele, né, honestidade e coragem, o slogan de político burguês, né? Então, quer dizer, ele não fortalece nenhuma alternativa de esquerda, nem mesmo dessa esquerda pequeno burguesa, né? Alguma coisa que você pode falar, não, ele fortaleceu aqui toda uma esquerda. Não, a campanha dele foi super direitista, uma campanha burguesa. Ele e os outros candidatos também, ninguém fez uma campanha contra o Bolsonaro, né? Apesar de o Bolsonaro ser um pretexto para eles se juntarem com a direita, com o centrão, nas eleições você não ouve eles atacarem duramente, nem assim, bem de leve eles comentam sobre o Bolsonaro, né? Quer dizer, não atacam, fingem que não tem nada, não tem um governo de extrema-direita no país, o que importa é eles ganharem os votos, né? Então, uma capitulação muito grande nesse sentido. Então, nesse sentido, realmente é uma derrota, né, dessa esquerda, né, da esquerda pequeno-burguesa, principalmente, né? Bom, você que está chegando aí agora, este aqui é o CO TV Entrevista Especial, o PCO e as eleições, né? Estamos com os companheiros Antônio Carlos, candidato à prefeitura pelo Partido da Causa Operária nestas eleições, e a companheira Natália Pimenta, candidata a vereadora nas eleições de 2020. Eu queria reforçar o convite, já chegou uma pergunta aqui para nós, aqui no chat, mas agradecer também, chegou um superchat do companheiro Sou Eu, agradeço muito, nós agradecemos aqui, mandem as suas perguntas, fiquem à vontade para falar diretamente com os companheiros que integram, inclusive, a direção nacional do partido. Bom, a pergunta feita pela companheira Elizabeth Novi. Pergunta para os candidatos, para descrever um pouco como foi o contato com a população durante as panfletagens, especialmente na periferia. Bom, posso começar, né? Depois a Natália. Não, eu queria destacar, esse é um aspecto muito importante da nossa campanha, né? O PCO, desde o começo da pandemia, no começo do ano, nós adotamos uma política de denunciar a posição covarde, né, assumida pela maioria da esquerda, de atender ao chamado, né, que os governos capitalistas fizeram para a classe média ficar em casa, né? Porque o chamado foi sempre, não foi um chamado para toda a população, porque a população operária ela foi chamada a continuar trabalhando, a continuar dando duro, a continuar se aglomerando nos ônibus, no metrô,
né, a morar aglomerada, porque a vida do trabalhador já é uma aglomeração, né? Ele mora numa casa pequena, onde convivem lá várias pessoas, e não tem distanciamento social, não tem um quarto para cada um ficar separado, o pessoal vai brincar na rua e é aquela muvuca, né? Além do perigo da Covid, tem esgoto a céu aberto, é uma desgraça permanente. E o chamado era um chamado à classe média, né? Fique em casa, né? E a esquerda adotou esse programa de maneira rígida. Nunca a esquerda gostou tanto de uma política como essa. O pessoal fechou os sindicatos, né? Fechou a sede dos partidos políticos, uma vergonha, né? Abandonou a atividade política. Nós do PCO se opusemos a essa política, né? Dissemos sempre que era necessário adotar as devidas medidas de proteção social, inclusive lutar por elas, né? Porque a burguesia só falava para ficar em casa, mas não distribuía equipamento de proteção para a população, não houve testes, não havia medidas de limpeza, de higienização da cidade, nada, né? Era uma coisa, era pura retórica de crápulas criminosos que nem o Dória, né? Bom, e nós mantivemos a nossa política de fazer o chamado, a mobilização às ruas pelo Fora Bolsonaro e pelas reivindicações dos trabalhadores. E fomos nós que realizamos os primeiros atos de rua, né, como aconteceu em Brasília, logo no começo de maio, depois aqui em São Paulo, né, pelo Fora Bolsonaro, com distanciamento social. A esquerda deixou de fazer, eu queria lembrar, importante, porque agora no final da campanha eleitoral todo mundo tenta dar uma de combativo para conquistar o voto da esquerda, né? Mas o 1º de maio, por exemplo, o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, esse ano, só o PCO fez um ato, né, para lembrar essa data histórica de luta da classe trabalhadora. Um ato presencial com companheiros, com um número menor de pessoas, porque nós do PCO não tínhamos condições de, por exemplo, organizar um grande espaço, uma área pública, como alguns setores da esquerda poderiam fazer. Bom, enquanto isso, a esquerda o que fez? Fez o 1º de maio, fizeram o 1º de maio com o Fernando Henrique Cardoso, convidaram o Rodrigo Maia, né, convidaram os maiores crápulas inimigos, gente que tinha votado aí o fim dos direitos trabalhistas, que apoiaram o Bolsonaro, foram convidados, né, num verdadeiro ultraje à memória e à luta dos trabalhadores. Bom, nós, ao longo da campanha, nós continuamos fazendo o que nós estávamos fazendo, defendendo a criação de conselhos populares, organizando os trabalhadores nas comunidades, procurando impulsionar a luta das categorias, por exemplo, o caso da greve dos Correios, né, traída pelas suas direções, o pessoal que defendia o fique em casa, né, muitos sindicatos nem assembleia fizeram para atrair a greve mais fácil, né. No caso dos professores, que nós fomos se mobilizar junto com alguns setores do movimento sindical contra a volta às aulas. Bom, e nesse sentido, durante a campanha, nós intensificamos essa atividade, em alguma medida, com a distribuição de materiais eleitorais também, né, defendendo a mesma política. O PCO não tem duas políticas, não tem uma para a eleição e outra, né, para os momentos de fora da eleição. E a receptividade foi muito boa, né? Por exemplo, o chamado ao Fora Bolsonaro, né, ainda hoje nós temos centenas de companheiros, milhares talvez hoje, distribuindo nossos materiais em todo o país, e o interesse do pessoal de pegar o adesivo Fora Bolsonaro, o panfleto dos candidatos que, né, com essa política, a defesa da candidatura do Lula, mostra, né, inclusive assim, fica evidente que a política dos partidos maiores, do ponto de vista eleitoral, de não adotarem uma política combativa, é pura covardia, não tem nada a ver com o sentimento da população. O sentimento da população é um sentimento de revolta contra o Bolsonaro e contra todos esses setores, né? E não há uma política de enfrentamento. E, por último, eu destaco esse fato de que a esquerda tem duas políticas. O Boulos, por exemplo, dizia que não tinha que ir para a rua. Mas agora, quando se trata de defender o próprio interesse deles, eles vão para a rua, abraçam todo mundo, né? É que nem político burguês em época de campanha, que o cara detesta pobre, né? Mas na campanha eleitoral ele beija criança catarrenta, toma cachaça, aquela cachaça horrível, né, que a população da periferia consome, que é barata, né, dá mão para pobre, né, come aquele pastel, churrasco grego, churrasquinho grego, exatamente, qualquer coisa, né, toma café em copo sujo. Quer dizer,
a burguesia, a esquerda imita, né, a burguesia nesse sentido, né, porque é uma campanha sem mobilização, né, e nós do PCO temos procurado manter, e até porque é o seguinte, nosso chamado nós não estamos fazendo isso aqui para ganhar seu voto, nós estamos fazendo isso aqui para denunciar que a eleição é uma fraude e para dizer para você que nós vamos ter que fazer isso ainda mais depois das eleições, porque as coisas, infelizmente, vão piorar e muito, né, Natália? É muito marcante mesmo essa dupla política aí da esquerda pequeno-burguesa, né? Porque realmente ninguém queria sair nas ruas, ninguém queria fazer nada, se mobilizar. Chegou a eleição, meu Deus, as pessoas fazem de tudo, né, para conseguir o voto, simplesmente, né? E eu acho que a boa aceitação também pela nossa política, né? O Fora Bolsonaro, que tem um apelo inegável, né, nos atos que a gente tem feito também de domingo, passa a gente lá buzinando, apoiando, gritando a favor, contra o Bolsonaro. E nas comunidades também, na periferia, nos bairros que a gente tem ido, essa questão de propor, né, também uma mobilização, de apresentar também para a população a nossa política, não como assim, que alguém vai lá e vai salvar a pessoa, vai resolver todos os problemas, mas não, que o próprio povo tem que se organizar para resolver. Política dos conselhos populares e toda essa política que a gente apresenta, que é claramente assim, dá para ver que é uma campanha popular, não é uma campanha só para você, de época de eleição, né? Eu acho que isso também contribui bastante para a aceitação, para a boa aceitação que tem tido a nossa campanha. É isso, mais companheiros entrando aqui no chat, estamos com quase 400 pessoas ao vivo aqui no CO TV Entrevista Especial, o PCO e as eleições. Reforço o convite para que vocês que nos assistem mandem aí as suas perguntas, suas dúvidas com relação à nossa participação eleitoral, com relação às nossas perspectivas, dúvidas, enfim, fiquem à vontade para enviar as suas perguntas aqui para a CO TV e para os companheiros Antônio Carlos e a companheira Natália Pimenta. Bom, a próxima pergunta é sobre o próprio PCO. Eu vou perguntar para a Natália qual é a evolução, né, do PCO nessas eleições e quais são as nossas expectativas eleitorais. Essa eleição, ela marcou uma evolução grande do partido, né? A gente lançou aí candidatos em mais de 70 cidades, né? E mais de 150 candidatos. E eu acho que revela, né, mostra, é uma demonstração do crescimento que o partido teve aí nos últimos anos, né? E continua tendo, a gente continuou colhendo os frutos do nosso trabalho dos últimos anos nessas eleições também. O partido está bem mais organizado, está bem mais forte, teve um crescimento muito grande e isso se demonstra na nossa campanha também, né? Bem mais diversificada, em várias cidades, apesar, né, contraditoriamente, né, apesar da gente não ter mais, por exemplo, tempo na TV ou no rádio, mas é uma campanha que está indo para os bairros, né, melhorou muito a organização do partido nesse sentido, e a gente indo para os bairros, falando diretamente com a população, né, então acho que foi bem importante para a gente. Antônio Carlos, quer completar? Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que nós vamos uma eleição que nós saímos vitoriosos, né? Vamos ver a gente, independentemente dos números que nós vamos colher amanhã em termos de voto, que nós nunca enganamos ninguém, tendem a ser pequenos diante dos números obviamente das grandes máquinas eleitorais da burguesia, mas eles são importantes, né? O trabalho eleitoral, principalmente, que o partido vem realizando, a aproximação de muita gente em torno do partido, porque mostram aí uma perspectiva de desenvolvimento no sentido do fortalecimento da luta por um partido operário revolucionário, né? Coisa que vem acontecendo nos últimos anos. O PCO foi o partido que se destacou na luta contra o golpe, né? Foi o partido que lutou aí até as últimas consequências contra o impeachment da presidenta Dilma, né? Mesmo não tendo votado na candidata do PT.
esteve na linha de frente da luta pela liberdade do Lula, né, organizou atos, mobilizações muito superiores, por exemplo, às iniciativas de setores do PT que tinham se elegido às custas do Lula, né, e de outros partidos também, que na hora H, quando a burguesia encarcerou o ex-presidente, o pessoal só aparecia quando era para tirar foto, e quando o Lula foi solto também o pessoal apareceu para dizer que sempre esteve do lado do Lula. Eram os papagaios de pirata, né, que a gente hoje vê. Por exemplo, o Boulos é uma pessoa que ele fala que ele lutou pela liberdade do Lula. Agora, eu não vi ele organizar nenhuma caravana, nenhum ato, nada, né? E quando o próprio presidente Lula foi preso, nós, já antes da prisão, por exemplo, nós fizemos uma campanha contra a prisão do Lula. Campanha que foi até criticada pelo Lula, que dizia que a gente não devia... tem um livro que fala isso, o Lula critica a gente. Você não faz um cartaz dizendo não prender o Lula, faz um cartaz exaltando as virtudes do Lula, né? Porque nem o companheiro Lula acreditava que ele ia ser preso, né? E o PCO tinha clareza de que isso ia acontecer, né, diante da política da direita golpista. Então, nós levamos essa luta de maneira profundamente consequente. O próprio companheiro Lula reconhece isso hoje, né, num vídeo que ele gravou recentemente e nos mandou, né? E quando o Lula foi preso, esses setores, inclusive, teve uma espécie de reunião que eles se posicionaram a favor de que o Lula se entregasse, né? E nós fomos os únicos que tivemos contra, nós e milhares de pessoas que estavam lá em São Bernardo, companheiros da base do PT, que gritavam, não se entrega, né? Então, agora, para conquistar voto, todo mundo, ou pelo menos uma boa parte dessa esquerda, né, procura dizer que sempre defendeu as causas populares. Mas não foi isso que a gente viu, né, nem na liberdade do Lula. E o PCO, eu acho que muita gente vai vendo a nossa audiência aqui do nosso canal, da Causa Operária TV, a audiência do Diário Causa Operária, do Jornal Causa Operária, vai mostrando um fortalecimento. Foi isso que nós buscamos. Nós, desde o primeiro momento, nós dissemos que nós não tínhamos nenhuma ilusão eleitoral, né, de eleger companheiros em eleição tão viciada, né? A gente espera, vai chegar uma hora que a situação política muda a favor dos revolucionários, a favor dos trabalhadores. Ela, num certo sentido, ela está mudando, nós estamos evoluindo, mas essa mudança, né, ainda não dá conta de se manifestar em larga escala nas eleições, por exemplo, que tende a ser muito ruim do ponto de vista do resultado eleitoral, não só para nós, mas para toda a esquerda combativa, né? A gente vai ver que setores da esquerda combativa, mesmo no interior dos outros partidos, no interior dos outros partidos da esquerda, vão ficar numa situação onde vai prevalecer a máquina eleitoral, né, o apoio da imprensa capitalista, né? Veja até candidatos mesmo do PT, que eram pessoas que tinham alguma expressão, mas na medida em que não tiveram o apoio da burguesia, né, não foram exaltados pela Folha de São Paulo, pelo Globo, pela revista Veja, vão se dar mal nas eleições, né? Quer dizer, é uma eleição em que os setores que têm alguma identidade com a luta dos trabalhadores, com posições de esquerda, e que não têm o apoio, repito, né, da burguesia, não tendem a colher um bom resultado nas eleições, na maioria dos lugares, pelo menos. Bom, queria agradecer todas as mensagens de apoio, as declarações de voto aqui no chat da Causa Operária TV. Convidar os companheiros a assistirem também a análise política da semana, que foi ao ar hoje mais cedo, apresentada pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Ele também faz um balanço sobre as eleições brasileiras, as eleições norte-americanas, bem como outros pontos interessantes de debate político. Bom, a próxima questão, eu vou falar para a Natália, né? Qual que é a diferença principal que você vê entre esta campanha do PCO e as campanhas anteriores do partido? Então, eu acho que está mais nessa questão da diferença do partido, né? Eu acho que o partido está diferente. É uma campanha, tem suas desvantagens, porque além da questão do horário eleitoral, que também, né, na última eleição já foi muito ruim, porque a gente tinha segundos, né? E, na verdade, acho que está sendo ruim para a maioria dos candidatos, porque é uma coisa muito curta, realmente não está fazendo uma diferença assim, nas eleições, né? Então, é uma eleição curta, controlada e tudo mais, mas o partido, por sua vez, está muito mais forte do que nas eleições anteriores. Então, acho que essa é a principal diferença. O partido mudou muito, né? Cresceu muito. A gente está em mais cidades do que a gente já esteve em qualquer outra eleição, com mais candidatos do que a gente já teve em outras eleições.
E, quer dizer, mais militantes, né, mais pessoas atuando pelo partido, mais mobilização. E, no final, uma campanha melhor da nossa parte, apesar das restrições impostas aí pela justiça, por todo esse processo eleitoral que é muito fraudulento, né? E acho que a situação também, né? A situação política é diferente. A gente sofreu aí o golpe, você tem um governo Bolsonaro. Então, quer dizer, além do partido crescer, a política que a gente tem levado também é muito popular, né? Muito bem aceita. E eu acho que isso que fez a diferença. É aí que está realmente a diferença entre essa campanha e as campanhas anteriores. Antônio Carlos? Estou de acordo com a Natália. Eu, como sou uma pessoa um pouquinho mais experiente, estou desde as primeiras campanhas do PCO e até antes do PT. Né? Já na primeira eleição, eu fui candidato do PT a vereador em Petrópolis, em 1982, né? Quase 40 anos atrás, participando da primeira campanha eleitoral. E eu digo o seguinte, que a campanha que o partido está realizando nesse momento é uma campanha espetacular, né? Não pelo alcance político, material da campanha, mas pela força que ela vem demonstrando no sentido de fortalecer a militância do partido, né? Então, todos os companheiros, os militantes, os candidatos estão de parabéns, né? Enquanto a esquerda está ficando até corcunda, de tanto se curvar, né, diante da pressão da direita. A direita fala, militares, aí a esquerda vai lá e coloca, né? Tem candidato no PCdoB, do PSOL, no PT, que se diz bolsonarista. Ele faz campanha na internet dizendo... Tem até uns que chamam Bolsonaldo, né? Tem um Capitão Flecha, que ele fala, eu sou Bolsonaro e sou PSOL. Né? É uma vergonha. A esquerda que está ficando, como eu digo, está com as costas curvadas, né, de tanto que eles estão se rebaixando. Os candidatos do PCO não, né? Estão tomando chumbo, né? Tá aí o companheiro Juliano, que é um dos nossos companheiros advogados do nosso departamento jurídico, toda hora tem processo contra os candidatos do PCO. É um do pessoal que mais trabalhou na campanha eleitoral do PCO, é o departamento jurídico do partido, porque é a tentativa de caçar, enquanto tem candidato da esquerda que é elogiado pela direita, né, ganha espaço na Globo, na revista Veja, na Folha de São Paulo, etc. O pessoal só noticia quando é para falar mal, né? Chegaram a comentar que a gente era o partido que mais tinha dinheiro na campanha por candidato, né, do fundo eleitoral, sendo que o nosso fundo eleitoral não dá, se gastasse não faz frente ao que gasta um candidato de vereador de cidade do interior para se eleger aqui de São Paulo. É uma vergonha. Mas a nossa militância está peito estufado, cabeça erguida, né, tem clareza do que nós estamos fazendo, sabe que nós não estamos nas eleições para vender as ilusões, e nós estamos avançando, e eu acho que as milhares de pessoas que assistem diretamente os nossos canais todos os dias, que apoiam, que contribuem, né, para fortalecer esse trabalho, vai se formando uma consciência. Isso aí não tem preço, não tem voto que pague, né? Não dá para ser pago em dinheiro também, mas nem milhares de votos, a gente não trocaria isso por milhares de votos com todo tipo de oportunismo e de safadeza aí que a direita e, infelizmente, setores da esquerda vêm usando. Então, o pessoal vai sair fortalecido numa situação muito difícil, né, que nós temos pela frente, né? E nós temos visto isso daí porque a nossa política continua a influenciar muitos companheiros aí, a influenciar e a ser compartilhada, né? E nós também aprendemos com os outros setores, né? A gente vai procurando aprender dessa experiência, dessa luta em comum. Eu acho que, embora vai haver uma crise na esquerda de um ponto de vista geral, também tende a haver um amadurecimento de um setor que vai compreendendo cada vez mais que é preciso, né, construir um partido operário revolucionário de massas, né, do qual o nosso partido PCO é um embrião. É isso aí, você está aqui na Causa Operária TV, este é o CO TV Entrevista Especial, o PCO às eleições. Quero agradecer aqui a companheira Leila Sodré pelo seu superchat e diz o seguinte:
Sucesso, companheiros Antônio Carlos e Natália. Sucesso, candidatos e militantes do PCO. Vamos adiante. A campanha do PCO está linda. É isso aí. E está mesmo. Ainda hoje os companheiros no país inteiro estão nas ruas com seus materiais de campanha, divulgando, panfletando, enfim. A campanha, pela lei, vai até às 22 horas, então aguardem que os militantes do PCO até às 22 horas estarão nas ruas aí com seus panfletos, seu material de campanha, fazendo o que pode ser feito. Vamos lá para a próxima pergunta, né? Ontem o ex-presidente, companheiro Lula, declarou, né, em uma atividade de campanha da Benedita da Silva, candidata no Rio de Janeiro, que a esquerda deve marchar unida e o PT deve ter candidato. O que vocês teriam a considerar sobre isso? Bom, vou começar e depois eu passo a bola para a Natália. Eu acho que a declaração é mais um sinal importante de sintonia, né, no certo sentido do companheiro Lula, com uma política que nós temos defendido. Né, nesse debate que eu citei há alguns meses atrás, que o companheiro Rui participou, né, nós do PCO propusemos justamente como uma tática importante, fundamental da esquerda nesse momento, a unidade da esquerda para lutar pelo fora Bolsonaro e pela candidatura presidencial do companheiro Lula. Né? Porque nós entendemos claramente que o Lula é o único candidato capaz de cumprir essa tarefa importante de unificar, né, setores mais combativos da esquerda, as organizações de luta dos trabalhadores, para o enfrentamento que nós vamos ter aí diante de nós, a direita procurando se emblocar. Alguém aqui no chat falou que esse plano de criar um Biden brasileiro é como botar o bode na sala, né, o bode fedido aí que é o Bolsonaro, e agora a direita está querendo falar assim, vamos tirar o bode e deixa a gente entrar, né, e vamos tirar um bode e vamos botar um gambá, né, um gambazão aí, o Dória, ou um outro candidato Huck, o Moro, né, e infelizmente com o apoio de setores da esquerda, a política de frente ampla, né. Então, essa colocação do companheiro Lula, de que o PT primeiro, de que a esquerda deve estar unida, nós estamos totalmente de acordo, né? E, em segundo lugar, ele diz que o PT, que é o partido majoritário, que tem mais força eleitoral na esquerda, deve ter o candidato. Nós estamos de acordo, mas nós fazemos uma ressalva. O candidato tem que ser o companheiro Lula, né? Porque não adianta ser um candidato do PT e ser um candidato que não represente a luta dos trabalhadores, que não seja um símbolo do enfrentamento contra a direita, e o Lula né? Ele já era antes dessa situação que nós vivemos. Agora, depois de ter ficado 580 dias na cadeia, né? De ter sofrido como ele sofreu, né? E de não ter capitulado, que é importante isso daí, porque um monte de gente, só diante da ameaça da direita, já se curvou, né? Tem gente que já está se curvando de graça, né? Já defendendo aí a polícia, fazendo campanha do Armínio Fraga, defendendo receber dinheiro da direita. O Lula, né, passou pela cadeia e manteve a defesa das suas posições. Nós podemos ter divergência, e nós temos divergência com várias posições do companheiro Lula, né, mas ele mostrou que, por isso também ele é tão respeitado. Então nós queremos fazer um chamado, né, e vamos continuar fazendo esse chamado aos companheiros do PT e aos companheiros dos demais partidos de esquerda. Vamos, né, para abrir uma perspectiva política independente no próximo etapa, vamos se unificar em torno da única candidatura capaz de levantar, né, recuperar o ânimo que pode ficar abatido em alguns setores aí diante do resultado nas eleições, mas vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, fora Bolsonaro e Lula candidato. Natália? Acho que o único senão do que ele falou é justamente isso, né, uma candidatura do PT, porque não serve qualquer candidatura do PT. Um Haddad, como a gente viu, não serve, né? Claro, ele pode não quis falar com Lula presidente, com Lula candidato, né? Mas, do nosso ponto de vista, é a única coisa que faz sentido, né? A única figura que tem realmente condições de enfrentar aí essa situação, que tem a popularidade e tudo mais, né? E é a campanha que a gente vem fazendo, né? De a esquerda se unificar, né? O grande problema é que a esquerda, em vez de se unificar para efetivamente, né, dar uma perspectiva para a situação,
ela insiste em fazer o jogo aí da burguesia, o jogo da direita, para conquistar votos, conquistar uma posição, mas não para ter uma política efetiva que aponte uma perspectiva, uma saída para os trabalhadores, né? Exato. Vamos entrar aqui num tema muito delicado, né? Finalmente, o país está atingindo a marca de 165 mil mortes pelo coronavírus, números oficiais, os números extraoficiais devem ser ainda maiores. As campanhas, todas elas, né, da direita à esquerda, em sua maioria, não tocam no problema, né? Ninguém tocou no assunto diretamente e muito menos apresentou uma política a respeito da questão, até porque a pandemia, a eleição acaba amanhã, né, para quem vai perder o primeiro turno, mas a pandemia aí está, né? Então, eu queria que os companheiros comentassem um pouco até a política do partido a respeito deste problema, né, sobre a pandemia do coronavírus. Natália? Já desde o início da pandemia, a gente tirou um programa extenso, né, onde o central aí também está no problema da estatização de todos os serviços de saúde, farmacêutico, dos laboratórios e tudo mais, que essa é uma grande barreira para resolver o problema, né? E a gente viu, eu acho que uma coisa interessante que nessas eleições parece que não tem uma pandemia, a gente não está no meio da pandemia, parece que não aconteceu nada. Né, porque, efetivamente, todas essas forças políticas não estão preocupadas com a população. Né? A gente viu as políticas que foram tiradas, né? Primeiro, o isolamento social, fique em casa, e aí, quando viram que os bancos estão perdendo e tudo mais, os capitalistas estão perdendo, aí acabou o fique em casa. Enquanto isso, os trabalhadores nunca puderam ficar em casa, né? Então, também, e nenhuma medida foi tomada, né? Acho que o maior escândalo, por exemplo, é a questão do transporte público. Não foi tomada absolutamente nenhuma medida para você ter um distanciamento social. Então, que é uma hipocrisia completa, né? Falar em distanciamento social, use máscara, fique em casa, quando milhões de pessoas, no caso de São Paulo, por exemplo, mas pelo Brasil, têm que ir trabalhar, estão obrigadas, não foram dispensadas do seu trabalho, e elas estão ali comprimidas no transporte público, né? E nenhum governo fez absolutamente nada a respeito disso, né? O que é um verdadeiro absurdo. E a gente tem o problema também das aulas, né? Que agora, justamente, eles estão querendo voltar às aulas, o que seria um morticínio total, né? Porque na escola, você vê, não tem como você pôr a criança na escola, criança de, 2 a 5 anos, ela fica resfriada de modo contínuo, né? Não tem... Então, é muita doença que a criança pega na escola. Então, você imagina, no meio da pandemia, você voltar todo mundo às aulas, e que a gente sabe, as escolas não têm um esquema, um sistema para conseguir controlar a pandemia. Então, isso daí vai se espalhar, vai se agravar ainda mais, né? Como se já não tivesse muito ruim. Parece que não está tão ruim porque o pessoal simplesmente ignora, né? É incrível como a gente não vê nos debates, essa questão não está sendo levantada, né? E o pessoal está procurando meio que jogar para baixo para poder voltar tudo ao normal, né? Quer dizer, os lucros, os interesses dos capitalistas estão em primeiro lugar, né? Em relação à saúde da população, que nem entra na conta deles, né? Nem é uma preocupação. Antônio Carlos? Só rapidamente... o pessoal está, inclusive, comentando no chat aqui do programa que a vergonha que foi essa semana, durante vários dias, os números da Covid, que já são falsificados desde o começo da pandemia, né? Na medida que não há teste, milhares de pessoas são enterradas sem serem testadas, né? Sem ter o resultado divulgado, e, obviamente, que os 165 mil mortos que nós temos, que é um número gigantesco, reflete apenas uma parte, né, da população que morreu de Covid. E essa semana
durante vários dias, vários estados deixaram de divulgar os dados, dizendo que havia um problema no sistema. E o estado que mais deixou de divulgar os dados foi São Paulo, né, que, inclusive, está reconhecidamente, o próprio estado fala, a gente não conseguiu lançar tudo ainda, né, porque o sistema está... disseram até que o sistema está hackeado, o pessoal está comentando aqui no chat. É falsificação pura, né? Isso mostra, inclusive, que eles estão preocupados aí de manipular a situação à véspera da eleição, né? O Brasil, a chamada primeira onda nem passou e nós já estamos caminhando para uma onda contínua, né? Na Europa, em outras regiões, você tem aí a segunda onda, e sendo que aqui não se adotou medida absolutamente nenhuma efetiva de combate, né? Só um dado que a nossa imprensa divulgou essa semana, né? No Brasil foram feitos, no total, aí, cerca de 19 milhões de testes. É coisa aí equivalente não chega a 10%, né? 7%, 8% da população brasileira. E sem contar que muita gente fez teste várias vezes, né? E o teste não adianta, em 7 meses, que é o que teria que acontecer para todo mundo. Só tem teste se você for militar, se você for político, for burguês, né? Em São Paulo, nesse momento, reconhecidamente tem uma superlotação nos hospitais de luxo, né, nos hospitais da burguesia, que é um sintoma de que a coisa vai explodir com maior força, porque a gente lembra que na pandemia, o primeiro setor mais afetado foi justamente a burguesia, por suas viagens para o exterior. Então, essa onda nos hospitais privados está mostrando que nós vamos para uma situação de calamidade, né, que ninguém acredite nessa história de que a pandemia está acabando, isso é só pressão para todo mundo voltar a trabalhar e morrer, é pressão para o governo acabar com o miserável auxílio emergencial que eles deram, que não serviu para nada. Essa semana o cínico do Guedes chegou a afirmar que em janeiro a inflação vai cair, porque como não vai ter auxílio emergencial, a população vai deixar de gastar demais. Entendeu? Porque, segundo ele, com os 600 e agora 300 reais que a população recebeu, o pessoal estava fazendo reforma de casa. Ele declarou cínico, tá certo? É um criminoso, um genocida, né? A população não está conseguindo nem comer, né? Então, obviamente que vai passar a eleição e nós vamos precisar ir para as ruas, né? Nós vamos precisar se mobilizar, porque a política deles é de matar mais gente, muito mais além do que eles já mataram, deixar morrer, né, de fome, desemprego e pela Covid. Bom, mais uma vez, reforçando aqui, companheiros, vocês estão no COTV Entrevista Especial, o PCO e as Eleições, um programa aqui ao vivo com os companheiros Antônio Carlos e a companheira Natália Pimenta, candidatos aí pelo PCO nas eleições aqui de São Paulo. Queria agradecer as manifestações todas de apoio ao Partido da Causa Operária, convidar você que não contribuiu, faça a sua contribuição aqui, o seu superchat, e fortaleça esse instrumento fundamental da imprensa independente, da imprensa revolucionária. Bom, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Que questões vocês consideram mais marcantes na campanha eleitoral do partido? Quer começar? Pode começar. Não, eu ia comentar, acho que 2 questões que foram bem marcantes, assim, diferenciaram totalmente o nosso partido dos demais partidos da esquerda. Eu acho que uma questão foi a própria maneira como a gente fez a campanha, né, que foi uma campanha de partido, né, não foi uma campanha de candidatos, né, não é o candidato tal que é maravilhoso, que vai salvar o mundo, vote no candidato, não. Foi toda uma campanha vote no PCO, porque o PCO é um partido que tem um programa, né, para a situação, e os seus candidatos representam esse programa, eles são porta-vozes desse programa. E isso nenhum outro partido de esquerda fez, né, uma campanha efetivamente de partido, né. Inclusive, foi interessante um debate que o companheiro Antônio Carlos participou, que o André Matarazzo falou que essa coisa de partido é coisa da velha política. E eu acho que a esquerda ela compra muito essa ideia, né, de que os partidos são rejeitados e tudo mais, então o negócio são os candidatos. O partido virou simplesmente uma legenda para eleger candidatos que não se sabe efetivamente o que defende, né? Quer dizer, você teria que confiar numa pessoa.
O PCO não, né? A questão é justamente o partido. É o partido que tem o programa e as pessoas se reúnem em torno desse programa, né? Não devido às suas personalidades, como os outros se apresentam, mas devido a esse programa. E eu acho que uma outra questão importante foi da gente levantar questões nacionais, principalmente o Fora Bolsonaro, a própria questão da pandemia, mas o Fora Bolsonaro, né, que todo o resto do pessoal já não defendia antes da eleição, agora não querem nem tocar no assunto, ficam falando de miudezas da cidade, como eles vão reformar isso, colocar aquilo, colocar uma ciclovia, fazer não sei o que lá, e não falam das questões centrais, porque sem resolver o problema político nacional, ninguém vai fazer nada efetivamente no âmbito municipal, não vai conseguir mudar nada. E a gente colocou isso desde o começo, fomos os únicos a levantar o Fora Bolsonaro e a colocar a eleição municipal dessa perspectiva mais geral, né? Sem criar ilusões de que um prefeito, um vereador, seja lá o que for, vai ser eleito e vai resolver todos os problemas, né? Em nenhum momento a gente criou essa ilusão, pelo contrário, né? A gente procurou mostrar que era uma ilusão, né? E levar os trabalhadores para uma perspectiva de mobilização e de mudança desse cenário geral, né? Que acaba que determina, né, o que acontece também em nível municipal. Eu vou só pegar carona na colocação da Natália. Eu lembrei de quando ela estava falando, eu estava lembrando, a gente estava num desses atos que a gente faz toda semana na Paulista, e aí uma pessoa tinha recebido um panfleto nosso e ele perguntou: o senhor que é o PCO 29? Né, porque o partido em todo o país, fez materiais unificados assim, né, em que o destaque é dado ao partido, né, ao número, diferente dos outros partidos que procuram vender os candidatos como se fosse uma mercadoria. Aí eu falei: eu sou o PCO 29, porque no PCO não tem importância o indivíduo, né? A importância é o trabalho coletivo. E, no certo sentido, eu sou PCO 29, a Natália é PCO 29, o Luiz Delvaí, lá no Sul, PCO 29, a Lourdes, lá no Piauí, Teresina, é PCO 29. Quer dizer, é um partido, como a Natália falou, que não é uma cooperativa de candidatos, né? Porque a eleição meio que parece um concurso público, né? Você tem 500 mil inscritos para 50 mil vagas, né? E aí tiro no pé, né? Por exemplo, teve candidato do PSOL que foi à Folha de São Paulo denunciar que ele estava recebendo 10 vezes menos recursos do que o outro candidato, né? E o PSOL, que se diz um partido socialista, uma vergonha, né? O pessoal teve que denunciar que tinha candidato do PSOL, como aconteceu no Rio de Janeiro, recebendo dinheiro do Armínio Fraga, do pessoal dos herdeiros do Banco Itaú. No PCO, não. PCO, campanha unificada, fundo financeiro único, e os panfletos são para divulgar o partido e as propostas do partido, o programa do partido, não as ideias desse ou daquele candidato, que não interessa, não faz diferença, né? Quer dizer, os indivíduos estão aí para servir a causa, né? A causa operária, né? E não para usarem o PCO como um trampolim, como um degrau para suas carreiras políticas, né? Coisa que é comum, né, dos partidos da burguesia e, nesse momento, muito acentuadamente na esquerda, né? Nós estamos vendo, inclusive, aí, a gente já viu essas pessoas rapidamente, mas várias vezes figurões aí da esquerda, pessoas que são destacadas na eleição, e alguns anos depois ninguém lembra mais delas, né? Por exemplo, se a gente perguntar para a maioria das pessoas onde está aí Luiz Helena, né, que foi apresentada como uma estrela da eleição em 2000 e nem se lembro quando, 2006, justamente para ajudar a direita a classificar na época acho que era o Serra para o segundo, não sei se era o Serra ou o Alckmin, para o segundo turno contra o Lula, né, o Serra. Hoje ninguém lembra mais, ela está lá perdida, está com a cadeirinha lá de vereadora, nem sei se ela é candidata à reeleição, em Maceió. Não tem importância política nenhuma. E muita gente disse que aquilo ali ia ser o novo nome da esquerda, né, nacional. Agora nós estamos vendo um fenômeno diferente. Quer dizer, não se iludam. Tem coisas que são artificiais, são passageiras, né?
Nós temos que aprender da nossa própria história. Agora, aquilo que é verdadeiro, que é profundo, como é a construção de um partido revolucionário, isso fica, né? E é uma semente que nós estamos plantando, né, para a luta hoje, né, nos dias de hoje, para nós, para os nossos filhos, né, para defender a revolução e transformar, de fato, o nosso país e a nossa sociedade. Bom, em toda eleição do PCO existe uma aproximação muito grande de contatos, simpatizantes, gente que encontra a gente nas atividades de rua. E eu queria que vocês... Estamos chegando ao final do programa com essa última pergunta, essa última colocação, mas eu queria ver que vocês falassem, né? Telespectador, para quem vai assistir o filme, quem assistiu o vídeo depois, como ajudar o PCO nessa reta final de campanha, e que vocês mandassem aí, fizessem aquele chamado, né, aquela convocação para quem está chegando, quem está conhecendo o PCO agora, quem pegou o panfleto ontem e achou interessante, quem viu a gente um dia na Paulista e está aqui no chat, inclusive, acompanhando, gente nova, dá para perceber. Enfim, queria que vocês falassem sobre esses 2 pontos aqui já ao final do CO TV Entrevista Especial. Estamos aí já no último dia, né? Até que horas hoje pode fazer campanha? 22 horas. Até as 22 horas ainda tem o que fazer, né? Tem um panfleto para distribuir, em todas as cidades o pessoal está mobilizado aí para distribuir o que sobrou dos panfletos, fazendo a campanha até a última hora. E a gente tem a campanha na internet também, né? Que aí qualquer um pode fazer de casa também, divulgar os candidatos do partido, divulgar nos grupos, para os amigos, mandar em WhatsApp, sei lá. Também não sei as restrições, né? Tem que tomar cuidado. Não, nisso não tem restrição, mas divulgar os nossos candidatos aí pelos meios que puderem, né, digitais, virtuais, isso aí, quanto mais gente fazendo, inegavelmente vai ter um alcance. E ainda dá tempo, até porque no dia anterior é aquele dia que todo mundo vai buscar em quem que eu vou votar e tal, e tá bem receptivo aí para propaganda. E agora eu acho que o principal é quem acompanhou, né, a nossa propaganda e quer levar à frente a política que a gente apresentou nas eleições, procurar o partido e ingressar no partido de alguma maneira, né, seja como militante, construindo efetivamente o partido no dia a dia, né, se dedicando à causa, seja como um simpatizante, um filiado, quer dizer, contribuindo da maneira que puder, com os seus recursos, mas ajudando a levar à frente, né, a política do PCO. Ok, eu queria agradecer aí a participação dos companheiros aí no chat. Bom, reforçar o chamado já feito pela Natália aí, a que o pessoal se empenha aí nessas últimas horas. Não se trata de que a gente vá mudar o resultado eleitoral, né? Hoje à noite vão divulgar pesquisas ainda, é o dia das últimas pesquisas. E nessas pesquisas, com certeza, o PCO não vai ser exaltado pela TV Globo, pelo Ibope, né? Pelo contrário. Mas eu queria chamar a atenção que o seu voto no PCO tem um valor muito superior, né, ao voto em qualquer outro partido ou qualquer candidato. É uma aposta, né, na construção de uma organização de luta para a classe operária, para a classe trabalhadora, para a juventude. Quer dizer, não é simplesmente um posicionamento efêmero em favor desse ou daquele indivíduo, né? É uma aposta na luta revolucionária para transformar o nosso país, a coisa que é necessária. Quer dizer, você não está votando no indivíduo, não está dando um apoio aí, não é uma corrida de cavalo, né, que você aposta em quem vai vencer, né? Você tem que, nós fomos chamados ao voto, nós queremos o seu voto, né, você que está nos assistindo, queremos que você ajude aí, como a Natália falou, a gente a conquistar mais votos, não porque a gente considere que com isso nós vamos eleger fulano ou ciclano, mas porque nós consideramos que esses votos, eles são importantes para reforçar o apoio a essa perspectiva de mobilização, que revolucionária, que embora minoritária nesse momento, né, é uma perspectiva que aponta para o futuro, para o fortalecimento. Chamar vocês todos aí, você que ainda não é militante do PCO, né, a vir lutar conosco,
né, seja ingressando nas fileiras do partido como militante, né, das nossas células partidárias, seja atuando junto com a gente nos comitês, como já fazem hoje, né, milhares de companheiros de outros partidos de esquerda em todo o país que participam dos comitês de luta conosco, né, como, por exemplo, lá em Brasília, né, tem um comitê de luta contra o golpe que o pessoal continuou fazendo manifestação, mesmo agora não tendo eleição, né, o PCO, junto com companheiros do PT, né, eu vi aqui no chat, nos nossos programas, muitas manifestações de companheiros do PT falando, aqui na minha cidade não tem ainda o PCO, vou voltar no PT. Também, deu um voto de classe nas eleições, né? Queria reforçar o chamado que o PCO faz nas ruas, que é o seguinte, quem bate cartão não vota em patrão, né? Trabalhador vota em trabalhador, então dê um voto de classe nesse domingo, não vote como o patrão quer que você vote, né? Não vote no candidato menos ruim, no mal pior, vote, né? Dê um voto de classe no candidato, num partido de luta, né? Para reforçar a perspectiva, né, de abrir caminho para a luta revolucionária no país, para construir um partido em defesa da revolução, do socialismo, do governo operário, do governo dos trabalhadores. Muito obrigado a todos aí, queria agradecer, né, inclusive aos companheiros do canal aqui, Causa Operária TV, que fizeram um trabalho com a ajuda de vocês aí, vem fortalecendo esse trabalho de divulgação política, né, de luta política que o partido leva adiante, não só agora nas eleições, mas vai continuar amanhã, na segunda-feira e no próximo ano, né, e cada vez mais PCO 29. Obrigado. É isso, eu vou encerrando aqui o programa CO TV Entrevista Especial, o PCO e as eleições. Gostou do programa? Salva, compartilha, mande o vídeo para seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, mande seu superchat. O link agora é 24 horas, você pode mandar a contribuição nesse exato momento. Fique conosco. Agora nós vamos transmitir, inclusive, os programas eleitorais, alguns aqui, logo após o programa, com os números dos candidatos, com a nossa proposta. Compartilhe, mande para os seus amigos. Vou ficando por aqui, meu nome é Juliano Lopes. Produção, podemos encerrar. Um grande abraço e até mais.